Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer aqui uma demonstração, uma simulação, utilizando o aplicativo Interactive Physics, de uma viga em Z com algumas cargas aplicadas a ela. É comum o pessoal, quando vê uma situação assim, se deparar pela primeira vez com uma carga horizontal produzindo um momento numa estrutura. Então é isso que eu quero fazer a demonstração, e tentar deixar claro porque que uma carga horizontal, em certos casos, vai produzir rotação, assim como em muitos outros casos uma carga vertical não vai produzir. Primeiro a gente tem que entender essa viga aqui, ela era uma viga biapoiada, mas para poder fazer o meu exemplo, eu não vou apoiá-la dos dois lados, eu apenas coloquei uma rótula nesse ponto para poder fazer a aplicação. Nesse caso dessa viga, ela estava submetida a uma carga vertical nesse ponto, uma outra carga vertical aqui e uma carga em diagonal nessa parte vertical, vamos chamar de pilar. Daí que essa carga em diagonal nós vamos ter que, na hora de fazer os cálculos, decompor na horizontal e nós vamos decompor também na vertical. Então esses são os dois pontos aqui. Para fazer o exemplo, eu vou começar com essa aqui que é o ponto importante para fazer a demonstração. Apaguei as demais cargas e deixei apenas essa, porque quando nós vamos estudar o momento produzido por cada força numa estrutura, nós fazemos o estudo de forma independente. Então vamos começar com o que interessa diretamente. Nessa situação, olha, está aqui aplicado no meio. Quando eu mandar executar, eu vou aplicar uma força. Tá? Então essa flechinha aqui é uma força. Quando eu peço para executar, verifiquem, ele está lá produzindo a rotação em torno da rótula dessa estrutura. Vou deixar aqui dar uma volta inteira e vou parar. Ok. Verificamos isso. Um outro ponto interessante para se observar aqui, agora eu vou traçar uma linha guia para deixar tudo orientado. Passei uma linha bem ao centro dessa estrutura. Se eu colocar essa força bem na linha, aí nós não vamos observar um momento aqui nesse caso. Então percebam que, pelo fato da força estar aplicada exatamente na linha, o braço dela será nulo. E com isso, essa viga não rotacionará. Tá aí, olha, a estrutura completamente parada. Vou pausar e vamos mudar um pouco a posição dessa força. Se eu mudar um mínimo que seja aqui, olha, vamos botar aqui para baixo. Agora tem um pequeno braço. Na hora que eu pedir para executar, perceba que agora ele está rotacionando. E por que disso? Porque agora existe um braço entre a força e o eixo de orientação. Vou parar. Rotacionar, vou dar um zoom para vocês poderem observar. Olha, tá vendo aqui? Aqui está a força. O meu eixo de orientação está aqui acima. Existe uma diferença entre eles. Cliquei aqui para poder observar. Essa diferença que existe aqui é o braço. Então tem uma força horizontal e um braço vertical atuando aqui. Então tem agora braço com força, rotaciona. Se eu voltar com a força para aquela posição que estava, se eu conseguir colocar exatamente em cima da linha, aqui não está exatamente em cima da linha, eu precisava que ela ficasse exatamente em cima. Se você coloca exatamente em cima da linha, dá zero. Aqui pode até ser que ele produza algum momento, olha, está produzindo porque ele não está exatamente em cima da linha. Então você percebe, uma pequena diferença já vai ter um momento. Vou pausar mais uma vez. Voltando para a situação que nós estávamos, a força nesse ponto. Então, o que eu tenho que analisar aqui? Eu vou analisar o seguinte, eu vou desenhar outra linha para poder deixar bem claro o que nós estamos observando. Agora desenhei a segunda linha, olha, essa linha passa sobre a força, e o que você tem que contar? A minha origem está nesse ponto. Logo, se a força é horizontal, existe um braço vertical aqui. Ok? Espero ter conseguido orientar
bem esse sisteminha. Para finalizar, eu vou mostrar então as outras forças que atuavam nesse sistema. Das outras forças que atuavam nesse sistema, havia essa força vertical, né? Então agora eu também desenhei um eixo aqui, né, para orientar onde que passa a origem. A partir daqui aplico, né, e ele rotaciona. O que nós vimos nessa situação? O que nós vimos foi que uma força vertical com o braço horizontal produziu a rotação. Tranquilo. Havia também uma componente nessa posição aqui, olha. Então aqui é o centro. Havia uma outra componente. Eu vou tentar desenhar essa linha, vamos ver se eu vou conseguir fazer passar pelo ponto que eu quero. Está um pouco fora. Esse aqui está mais difícil de eu conseguir acertar ali a posição. Tá, mas vamos dizer que esteja aqui, que esteja ok. Aplica, que era aquela componente da força X, né? E também resolveu o problema, né? Esse aqui só está me dando o paralelismo com o seguinte. E no último caso era essa força aplicada nesse ponto. Agora eu vou mover essa linha para cá. E estou movendo por quê? Só para mostrar, né? A força é vertical, então quem é o braço? O braço é essa distância horizontal que nós temos, né? Sempre eu vou medir da linha da força até chegar na linha da minha origem. Então, no caso aqui, o braço é toda essa distância. Feito isso, está lá ok. E para finalizar completamente o exercício, havia um apoio desse lado, então vou desenhar como se fosse a reação de apoio. Vou finalizar o desenho aqui já. Então agora, né, vamos ver que a reação de apoio está aplicada nessa extremidade. Qual é o braço dela? Vertical, o braço é a linha horizontal até chegar na origem. Feito isso, produz o momento nesse sentido. Perfeito? Reiniciando e só para terminar, né, mostrando aqui mais uma vez o que nós já fizemos. Força na horizontal. Agora eu vou retirar esses dois eixos para não nos confundir. Vou colocar um outro passando aqui pela linha da força. Essa força é horizontal. Quem é o braço dele? Braço vertical, olha, indo dessa linha até a outra. É isso que a gente tem que conseguir visualizar sempre. E com isso, aplica força e ele rotaciona. No caso aí, foi para o sentido anti-horário. E é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, mas se não ficou, a gente faz outras tentativas, outros vídeos, outras ilustrações para poder melhorar.